Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Mais uma vez a essa live de quinta-feira. Vamos chegando, vamos pegando um copo d'água, vamos pegando lá algo para beliscar, a bebida preferida. É uma hora só de live, rapidinho. Manda suas perguntas, faça seus comentários, chame o amigo, amiga, aquele que gosta do assunto espiritual, para a gente bater esse papo, conversar. Vamos ver as perguntas que ficaram semana passada para agora, vamos responder aquelas que forem possíveis, né? E é isso aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito bacana. Hoje vocês vão ouvir uns miados aí de gata, né? A gata tá no cio, então vai ser normal aí vocês ouvirem ao fundo uma gata miar. É muito linda ela. Deixa ela quietinha lá. Hoje falar mais uma coisa, mais um pouquinho sobre espiritual, né? Falar sobre vida, falar os assuntos que vocês forem puxando a respeito de espiritual, as dúvidas que vocês têm, maravilhoso responder. Terça-feira passada agora nós tivemos uma live, foi às 15 horas, foi sobre psicografia, fiquei psicografando lá durante uma hora, praticamente, uma hora e pouquinho. Foi fantástico, foi a primeira trabalho de psicografia que eu fiz live. Logicamente eu fiquei quieto, né, só escrevendo. Vieram 11 psicografias, já estou entregando elas. Maravilhoso, maravilhoso. Bem-vindos, bem-vindas, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Vamos lá compartilhar a live, vamos lá, o pessoal que gosta desse assunto, compartilha com eles, vai ser muito bacana, decoraçãozinho, ter presentinhos, aliás, participe legal aí, bacana. Já temos pergunta hoje, como é que estamos aí? Ainda não. Ainda não Você tem vai pergunta? falar sobre a psicografia, a história da psicografia? Não vai contar a história da... Eu tenho uma história aí sobre a psicografia, vamos ver se eu lembro dela todinha, né? Eu até enviei hoje, né, para a pessoa que pediu, né? Ó, os barulhinhos é gato. E eu vou contar essa história para vocês. Será que eu começo já a contar? Lógico. Então, eu recebi uma psicografia maravilhosa, né? Terça-feira passada, onde essa pessoa, esse esposo, né? Ele manda e começa a carta informando, dizendo, inclusive eu vou fazer um vídeo mais longo no YouTube também, talvez eu aproveite parte dessa live, né, para colocar lá, onde demonstra claramente a ajuda espiritual de uma casa, onde ele estava tendo uma sessão. Eu compreender direitinho como é que foi. Mas conta do começo. Foi assim, bom, ele começa a carta dizendo, né, ao amor dele, que foi tudo muito rápido, ele na verdade não percebeu, ele continuou por algum tempo. O que ele estava fazendo? Ele estava andando com o carro, houve um acidente, né? Houve um acidente de carro, do qual ele veio falecer. Ele não era uma pessoa que andava de carro frequentemente, ele era muito cuidadoso, mas a moto parece que estava com problema e ele foi de carro. E justamente de carro houve um acidente, ele veio a desencarnar, falecer. E ele se encontrou no espiritual, sem entender nada do que estava acontecendo, e dirigindo. Só que ele fala no começo da carta, tipo assim, um andar de carro sem fim, nunca acabava, ele nunca chegava, ele dava voltas, e estava sempre no mesmo lugar. Ele não conseguia chegar em casa, chegar no trabalho, chegar em lugar nenhum. E isso foi desenrolando, provavelmente num looping, né, por um bom tempo. Aí, em um certo momento, ele estava dirigindo e ele percebe um policial parado, uma viatura. E ele para ao lado dessa viatura e pergunta pro policial, pro guarda, né? Como é que ele fazia para chegar na casa dele. E o policial olha bem fundo nos olhos dele e diz o seguinte: eu vou te levar lá na sua casa. Desce e vem comigo. E assim... E chamou ele pelo nome. Não, depois. Então daí ele pegou, entrou no carro, o policial, e foram embora.
E o caminho era longo, muito longo. E tudo que ele perguntava, falava, porque ele não reconhecia aquele ambiente, né? Aquele local onde ele estava circulando com o veículo. Ele falou, não é caminho para nada que eu conheço, né? E o tempo foi passando. E ele puxava a conversa com o policial e o policial não respondia nada para ele, nada vezes nada. E assim foi. Lá na frente, depois de um bom tempo dirigindo, o policial, ele com o policial, ele para aquela viatura, e já era noite, realmente muito escuro o local, não tinha nada próximo daquele lugar onde eles pararam. E ao parar o carro, o policial falou, desça. Mas ele estava tão envolvido com a situação, é como se estivesse ainda meio sonâmbulo, alguma coisa assim repetitiva na cabeça dele, uma coisa profunda de pensamento, eu não lembro bem o que ele fala, né, naquele momento, mas que o policial chama a atenção várias vezes dele para ele descer. E na última vez o policial desce, abre a porta dele e chama ele pelo nome. Eu não vou falar o nome aqui, né? Chama ele pelo nome. E quando chama ele pelo nome, é como se ele despertasse, né? E ele percebe que ele tem que sair, né? Porque já havia chamado ele para descer muitas vezes. E ele desce do carro. Ao descer do carro, ele percebe que a rua toda escura, um local que ele não sabia onde estava, e a única luz que existia era da viatura, aquela luz que fica em cima da viatura. E o policial pega, entra no carro e vai embora, e deixa ele naquela rua escura. Passado alguns segundos, abre-se uma porta naquela escuridão, muito próximo dele, que ele não tinha percebido. Então abre-se uma porta com uma luz bem fraquinha, e lá de dentro, alguém chama ele pelo nome. Pode entrar, e fala o nome dele. E ele olha para os lados, tal, né, aquela escuridão, e ele fala, eu entro, né? E entrou para aquele local. Ao entrar, ele percebe que era uma pessoa, mais ou menos, um homem de 50 anos, mais ou menos, e que diz para ele sentar e ficar à vontade, que logo a Maria, ele fala, Maria, vem te buscar. E lá ele ficou aguardando até que chegasse essa Maria. E essa Maria chegou, e ele cheio de dúvidas, cheio de perguntas para fazer. Ela diz que o veículo está lá fora e que eles podem ir, que ela vai levar ele para casa. E ele insiste, né, em alguma coisa, quem é você e assim por diante, aonde nós vamos. E aí ela pede para ele, né, para que ele tenha calma, tudo a seu tempo. Então, essa psicografia, depois eu vou estar até lendo ou publicando tal, ela me mostrou exatamente o que ocorre naquelas questões, quando a gente faz o trabalho mediúnico de pronto-socorro, o que acontece por detrás. São histórias, né, que eles chegam muito perdidos, né, e sempre alguém próximo, alguém querido, alguém que conheça bem essa pessoa, vem ao encontro e elas levam essa pessoa para um outro lugar. Então, eu achei isso muito fantástico. Assim que eu li uma primeira vez, eu fiquei segunda vez, eu entendi direitinho. Então, é a descrição de um ente querido que manda uma carta para uma esposa, onde ele relata exatamente o que passou com ele, inclusive a ajuda que ele obteve, né? Saindo de um looping de voltas e voltas e voltas. Então foi fantástico. Então eu acho que é muito legal compartilhar isso com vocês, falando do espiritual, né? E eu, com a experiência que eu tenho das sessões de pronto-socorro e tudo mais, me caiu muito bem essa informação, que inclusive é mais informação que nessa minha vida de experiências, muito bacana. E aí está compartilhado com vocês de primeira mão. Pedi autorização para a moça para contar a história, né? Estou contando agora a história aí para vocês. Então, é fantástico, 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 fantástico. Ok? Tem perguntas aí? Tem. A câmera está mexendo. Tem, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Só um minuto. Gostaram da história? Deixa aí se gostaram. Você está entregando as cartas? Tô entregando as cartas. Eu já entreguei mais 3 hoje, estou passando a limpa agora as outras 9. Amanhã devo estar entregando mais uma parte. Porque assim, as cartas dão bastante trabalho. Por quê? Porque eu tenho que passar limpo. Não adianta eu mandar com a minha letra corrida e vocês assistindo a psicografia. Eu treinando agora, porque é difícil para mim sair de um transe, né? De várias pessoas, não é uma, são várias, dentro de uma hora faz 9, 10, que nem foi 11,
essa semana que passou, ou foi 9, não estou lembrado agora, terça-feira, e logo em seguida começar a conversar com vocês, porque eu quero mostrar alguma assim de longe, porque eu não posso mostrar nomes, essas coisas que já houve no Espiritismo há tempos atrás problemas, né? Quem conhece lá a literatura, Espírito do Chico e tudo mais, aquele irmão X, né? Que ele era uma pessoa conhecida e deu problema com os familiares depois do desencarne dele, assim por diante. Tá legal? Eu não quero ter nenhum tipo de problema. Então, eu quero contar as experiências, mas sem passar os nomes. Mas eu vou contar. Quanto mais tempo eu tenho, hoje meu tempo está todinho voltado para isso, né? Vocês não fazem ideia como dá trabalho nessa tecnologia de gravar, de fazer, de atender, responder para vocês o dia inteiro, atender, ou seja, é muita coisa. Organizar, porque a organização, acho que na terça-feira eu passei para vocês a caixa que tem lá de, ó, né? E só cresce, só cresce, só cresce. Então é um trabalho contínuo e cada vez que vem eu tenho que passar limpo. Às vezes, que nem essa história que eu contei para vocês agora resumidamente, texto grande, então complicado. Boa noite, amigos. Manda um abraço pro pessoal de Manaus. Meu amigo, Manaus, maravilhoso. Eu vou para Manaus um dia, hein? Aliás, eu tenho vocês que me mandam aí no WhatsApp mensagens, né? Vocês pedindo as coisas ou não. Quando for para Manaus, eu vou procurar quem é de Manaus, eu vou falar para vocês. Estou indo para Manaus, vamos fazer uma live todos juntos aí de Manaus. O Paraná, Santa Catarina, Porto Alegre, o Nordeste maravilhoso também, né? Ou seja, onde tiver eu for viajar, eu vou fazer live com vocês. Quero fazer isso mesmo. Vai ser muito bacana a gente se encontrar. Então, aqui tem uma bem rápida, tá? Me tira uma dúvida. Eu tenho o mesmo sonho de criança, que eu estou dentro de uma casa sem porta, sem janela dentro, e eu estou no canto. É uma luz no canto que eu estou, à minha volta, tudo escuro. Tô perguntando se tem algum significado. Tem sim, com certeza. E isso tem a ver com a sua última encarnação, com certeza. Porque se você sonha isso desde pequeno, é algo que tem a ver e que ficou enraizado, é alguma coisa muito forte. Precisaria trabalhar isso aí. Uma impressão, né? Isso não sei o que ela chega a cometer nessa vida sua. Alguma coisa ela deve comprometer, tá ok? Isso precisaria com uma consulta, conversar legal com você, ter um tempo para mim verificar através das informações que você me passar o que pode estar acontecendo que foi causado pela última vida. Mas isso só através de uma consulta, teria que ser particular, porque daí nós teremos 1h30 para a gente destrinchar bem essa história, essas coisas e assim por diante, tá? Mas pelo que você me falou rapidinho aí, provavelmente coisas de vida passada, tá? Agora, quem quer uma psicografia? É só ir no meu zap, tem aí na bio meu número, manda lá a mensagem, eu mando direitinho como é que funciona, explico, tá? Como é que é o esquema. Eu não cobro psicografia, o que eu peço sempre ajuda, contribuição, porque sem contribuição não tem como fazer. É um trabalho que realmente leva boa parte do dia, de toda a semana. Não é um dia só de terça-feira que faz a psicografia. A organização ela é muito grande, o controle é complicado. Às vezes vocês apagam aí todas as mensagens, tudo. Daí no comecinho eu me perco às vezes algumas mensagens, daí eu tenho que procurar dar um trabalho danado, tenho achado, né? Agora eu estou fazendo de forma mais criteriosa, diferente, porque só não consigo mandar para vocês se vocês trocar o telefone e não me avisar. Daí ferrou, daí não tem como, tem que esperar vocês, ou às vezes eu até jogo a mensagem. E a pessoa, isso é tão bonito, tão maravilhoso. Vou falar para vocês uma coisa, é incrível, mas a pessoa consegue, parece captar, parece que ela é conduzida para ver aquele vídeo que eu leio e ela fala, pô, é minha essa psicografia. Daí eu pego de novo os dados, vou ver, tá apagado os dados dela, né? Aí eu vou consultar, verificar, eu falo, é tua mesmo. Já aconteceu 2 vezes, maravilhoso. Tem umas pessoas perguntando sobre o ente querido aqui na live. Não tem como fazer nenhum tipo de canalização aqui. Aqui é só para responder perguntas. Não dá, porque eu preciso de todo um aparato espiritual. É assim, ó, eu não faço psicografia, eu recebo mensagens. Para mim receber mensagem, com certeza, uma mensagem onde eu estou amparado, tá? Espiritualmente, tem que ser num trabalho, uma sessão. Por quê? O espiritual, ele está cuidando de mim, ele está na organização, ele traz exatamente as pessoas, não permite que entre nenhum, né, agitador, tá ok? Então é só dessa forma que eu faço. Se eu for fazer uma psicografia assim, eu corro risco. Eu
inclusive vocês aí, né? Porque nós estamos em conexão, eu não posso simplesmente, né, ser irresponsável, não dá. Certo. Então... Vai de terça-feira às 15 horas que vocês vão ver eu canalizando lá, escrevendo, bonitinho, vocês vão ver como que eu me comporto. Tira lá suas ideias, fala, pô, esse cara tá mesmo, e tá em outro mundo, tô? A pessoa que vem passar a mensagem, ela que escreve? É a pessoa que escreve? Não, é o eu que escrevo, ela só passa a mensagem. A mensagem ela vem assim, ela vem em mente, tá? Tanto é que quando a primeira psicografia que eu fiz na minha vida, eu tinha 23 anos, foi do meu avô paterno, tá? Antônio Fuso. Eu psicografei ele veio umas 3 vezes para mim, foi ele que me ajudou a canalizar minhas primeiras psicografias, e a primeira foi mecânica, minha mão saiu andando sozinha em cima da mesa lá, pegou lápis que eu nem sabia, não sabia que tinha papel, porque foi tudo uma surpresa para mim, não tinha nada preparado. Quando eu fechei os olhos, comecei a incorporar espíritos, e de repente comecei a escrever e tinha tudo ali, a mão foi pegando tudo, porque você fica de olhos fechados, né? Hoje eu psicografo de olhos abertos, então, mas eu entro num transe, que é como se, tem horas que eu durmo, é como se eu dormisse, tem horas, eu estou escrevendo, eu paro, eu dou um apagão, aí daqui a pouco eu volto, continuo escrevendo, então é mais ou menos assim que acontece, entendeu? E quando termina, eu recebo um abraço coletivo, vocês vão perceber que eu abro muita boca, eu me arreganho todo ali, como se estivesse me despreguiçando, é uma energia maravilhosa, gostosa. Então, a parte mais gostosa da psicografia é quando termina, que eu recebo um grande, grande abraço do pessoal todos. Aliás, vem amigos, né? Toda terça-feira vem muitos amigos, muitos. Então fala de novo para quem quer psicografia. Vai lá na minha Zap, me manda uma mensagem, eu explico tudo direitinho, tá? Como é que não é, que não cobra, que eu peço sem contribuição, preciso. Pega o nome da pessoa. Isso, eu faço pergunta uma qual ficha, que é a data de eu preencho uma ficha. Tem pessoas que perguntam assim, mas Ismael, como você tem certeza que é da pessoa? Porque eu começo a psicografia na ficha que eu preenchi. Então eu pego uma folha de sulfite, eu coloco os dados de quem pede, os dados do desencarnado, tudo certinho. E eu começo a psicografar ali. A pessoa que me acompanha, que me ajuda, fica uma pessoa me ajudando, tá? Uma médium. Aí ela vai pegando, vai me dando outra folha, eu continuo a psicografia, depois grampeio e deixo lá. Aí depois eu dou continuidade para entregar, para passar limpo, né? Para a pessoa poder ler de acordo, né? É assim. Então aqui tem várias perguntas falando sobre isso, né? Pessoas perguntando como que eu faço para receber, já respondeu. Isso. Pode ir lá no meu Zap, me pergunta, eu te mando bonitinho, direitinho. Tenho muita paciência. A Sônia respondo Lima mesmo, tá não, falando, não eu fica gosto ninguém. de ver você falar do espiritismo, me sinto bem. Gratidão. Tudo sobre o espiritismo, amigo. Gratidão. É para vocês que eu faço isso. Já falei esses dias nos últimos vídeos. Eu sou uma pessoa abençoada, porque eu faço realmente hoje, depois de muitos anos da minha vida, fazendo o espiritismo só durante a semana, algumas horas por dia, 2, 3, cheguei a trabalhar 4 vezes por semana, durante 3 horas mais ou menos. Hoje eu faço trabalho direto, venho para casa e continuo fazendo respostas, um monte de coisa que eu posso continuar fazendo em casa, eu faço. E durante o dia eu faço direto um trabalho com vocês. Então isso é muito bom. Eu estou tentando cada vez mais levar palavras de esperanças, de continuidade, de vida. Não existe espírito, aquela coisa de ele está mal. Tá... Não, ele vai estar como ele estava aqui. Se ele era uma pessoa complicada aqui, ele continua lá. Só que lá, no espiritual, na quarta dimensão, ele tem muito mais chance de ser ajudado do que aqui. Aqui não tem tanta gente que nem lá, e especialistas sabendo o que acontece, porque aqui tem um grande problema, a maioria dos profissionais especialistas, eles não entendem que a vida continua, que nós somos espíritos. Muitas vezes não tem essa crença, então é difícil de ajudar. Quando você chega do outro lado, não tem como, a crença é essa, existe vida para sempre e não tem jeito, e você é espírito. Então, nota como fica muito mais fácil de ajudar as pessoas, sem dizer que o nosso corpo espiritual, ele é muito mais sutil, ele é muito mais moldável. Então, por exemplo, uma pessoa com problemas sérios de saúde aqui, ela se recupera lá no piscar de olhos. Basta que ela entenda e aceite. Aceitou, já era. Legal? Então fala tem uma moça falando assim, querido, eu falei com você no WhatsApp sobre uma mensagem do meu pai. Explica para as pessoas no geral que já pediram psicografia. Sim. Como que a psicografia vem? Ela vem quando a pessoa tá como? Como que a pessoa tem que estar para vir? A psicografia quando que tá liberado? Ela vem no momento em que a pessoa tá legal.
ela não vem com uma pessoa com problemas, ela não vem com uma pessoa que ainda não se acertou, que não está encaminhada, que ela não está a nível de entendimento legal, de saúde. Ela não é mais aquela pessoa que muitas vezes persegue os familiares porque ela tem um desespero. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, olha, eu sonhei com tal pessoa. Ah, eu percebi a pessoa na minha casa. Isso não quer dizer que a pessoa está... Muitas vezes ela está burlando situações e dá problema, porque ele corre risco, né? Ela pode entrar na tua casa acompanhada com outras pessoas que não estão legal, complica todo o ambiente. Isso também tem muito. Mas também tem aqueles que estão maravilhosamente bem. É esse que vem trazer. Só que existe também uma questão de fila, né? Por exemplo, lá eu faço esse trabalho de psicografia. Vamos imaginar que uma média de 10 psicografias por semana. Legal? Eu tenho muitos pedidos de psicografia, então existe uma fila. Quem é que vem primeiro? A organização é do lado espiritual. Tem gente que chega, pede a psicografia para mim, não importa se faz tempo ou faz pouco tempo que desencarnou. Vem rápido, porque você demora mais. Hoje chegou, não, terça-feira chegou a psicografia de pessoas que tinham pedido em junho. Uma pessoa que eu vou entregar amanhã, inclusive eu mandei durante o dia, eu gosto de ver se a pessoa está preparada, se ela está bem, está num lugar, né, seguro, que às vezes ela pode passar mal, emocionada, não quero isso, entendeu? Então, antes de mandar a psicografia, eu falo com calma, falo tudo bem, como é que você está? Feliz ano novo, tem uma surpresa boa para você. Aí a pessoa, sério, a pessoa já, ai meu Deus, eu falo, você está calma, está num lugar legal? Posso te mandar a mensagem? Pode. Então essa pessoa, como eu já tinha saído lá do centro, eu não consegui puxar pelo meu celular, né? Eu faço PDF, né? Eu mando em PDF para a pessoa, para ficar legalzinho, bonitinho, poder guardar, fazer o que ele quiser, né? É dele. Então amanhã eu passo. Ela, se eu não me engano, foi em junho que mandou para mim, né, o pedido. Então é assim, pode demorar, pode nunca vir, pode. Eu acho meio difícil nunca vir, porque eu espero viver bastante tempo, né? Então, eu tenho muito trabalho para fazer bacana, só está começando um trabalho lindo na internet. Então, da minha casa mesmo, né? Eu tenho tantos projetos para lá, a gente está ajeitando documentação, tudo. Eu quero ter uma coisa grande, bonita, levando esperança, levando muita coisa bacana para as pessoas. E para isso eu preciso estar vivo. Só vai parar de vir psicografia por mim se eu desencarnar. Daí ferrou, daí eu que vou mandar psicografia para vocês, vou mandar livro, essas coisas. Coisas que eu também estou preparando, tenho muita vontade de contribuir de formas variadas com todos vocês, tá legal? Vamos lá. Chama aí o pessoal, vamos falar sobre espiritualidade. Eu conto com as boas perguntas de vocês, para poder responder, para poder participar aí junto com vocês, tá legal? Tem uma pergunta. Compartilha aí com os amigos. Vamos fazer essa live crescer. Esse assunto é tão interessante, falar sobre vida. Imagina se as pessoas entendessem desde pequenas que elas não morrem, elas só deixam um corpo aqui. A continuidade de vida que você poderia ter se quisesse reencarnar de novo. Porque se você tivesse certeza, ninguém ia te enganar, né? Você entendeu? Mostrar para vocês, como mostra para mim, que nós somos filhos de Deus, ou seja, nós somos criadores, né? É fantástico esse tipo de coisa. E isso só pode ser passado e você sentir. Se você não conseguir sentir o que eu falo, não tem fundamento. Mas de tanto ouvir, de tanto perceber, de tanto pesquisar, vocês vão chegar num entendimento bacana. Isso vai facilitar o quê? Nas suas noites de sonho, ok? Porque as pessoas elas mandam assim às vezes, sonhei com tal coisa, que nem no começo do vídeo, né? Sonhei tal, tava no quarto, tal, desde pequeno. Dá para ter noção, quando você começa a entender que tudo é vida, que não é sonho, é sim vivência, e é muito louca a quarta dimensão, quando você leva uma vida muito louca aqui, né? Então vocês têm que entender assim, tudo é vida, tudo é continuidade, tudo é você estar passando por situações verdadeiras. E você sabendo disso, você se prepara melhor, você começa a se interessar em conhecer seu anjo da guarda, você se interessa em se preparar para dormir, não só se preparar para acordar, porque para acordar todo mundo faz, porque tem um patrão do outro lado, né? Tem uns compromissos para pagar e tudo mais, então você é obrigado a acordar a tal hora, você faz tudo no preparo, você arruma, se perfuma, faz a barba ou não faz, penteia cabelo, vai, pega a condução, pega o carro. Agora, para dormir, ninguém faz nada. Sabe? Simplesmente, pum, cai na cama. Daí você vai totalmente despreparado para a quarta dimensão
com consciência, porque você está encarnado, você tem um corpo que absorve a sua consciência durante boa parte do dia. E quando você vai para lá e volta, você já volta sem aquela ideia. Então olha só, se você treinar isso, você vai ter uma vida muito melhor, muito mais preparada, com melhores decisões. Você consegue isso quando você se prepara e entende que você é um espírito. Essa é a minha ideia, entendeu? De forma cada vez mais eficiente, passar isso para vocês. Ok? Que mais pergunta aí? Né? Só WhatsApp aí, tá. Dormir e acordar com alguém chamando e não ter ninguém. Não, isso aí é assim, você é total consciência, né? É a falta de treino e de entendimento que faz a gente não perceber exatamente o que é. Porque chamar e você perceber que estão te chamando, sim, alguém está te chamando. Você talvez não perceba ou não lembre, né? Quando você depois entra no trânsito do sono e assim por diante. Porque durante a noite você tem muitas experiências, você não para. O espírito, enquanto você está dormindo o corpo, aqui ele está totalmente livre para fazer o que quiser. Coisas boas, coisas ruins, besteiras, tudo que você possa ter de carências aqui você vai buscar e assim por diante. Rever pessoas, né? Porque é muito normal, às vezes as pessoas falam assim, eu sonhei com tal pessoa, meu ex, minha ex, eu não sei quem, vivos, né? Deus me livre e guarde, mas aqui está o negócio, se você sonha é porque você conviveu de alguma forma, seja perseguindo ou sendo perseguido e assim por diante. Então, é essas situações que a gente tem que ter ciência para se melhorar. Legal? Vamos lá. O Cigano Gonçalves, esclarecendo cada vez que tocar o WhatsApp eu ganhasse uma moeda, eu tava que nem o tio Patinha já. E cada uma dessas daí eu tenho que responder. Então, vocês comecem a imaginar o que é a minha vida. É isso daí mesmo. E eu tenho que responder, porque é o meu compromisso. Esclarecendo a todos que querem explicação, a melhor caridade que você faz. Parabéns. O Cigano Gonçalves. Obrigado, gratidão. Sonho sempre com a mesma casa, sei até o endereço da casa. Neios Paula. Isso é muito comum, viu? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho lembranças da minha infância com sonhos que eu vi o futuro. E eu vou te falar uma coisa, vou contar essas histórias, eu preciso organizar para contar, eu vou escrever isso no meu livro, né? Sobre minha mediunidade, desde pequeno, né? E eu sonhava, eu depois de moço, já adulto, mais de 30 anos, 40 anos, e eu fui vendo aquela rua que eu via no meu futuro, dos sonhos lá, se realizar e é igualzinha. Um dia, quando eu percebi, que eu olhei assim, que estava passando, né, pela Rua da Moca, ali, eu tomei um susto, porque veio logo aquele sonho, lá de criança, daquela época não tinha nada naquela rua, nada que pudesse imaginar que ia ser. Então, isso é normal, cara. Procura desenvolver para ter uma função, isso, ajudar você, ajudar pessoas. É muito bacana. Se morar em São Paulo, vem me procurar, vem na minha casa. Eu vou te ajudar. Ismael, esses dias sonhei com meu pai em um hospital onde tivemos pouco tempo. O que significa? É a Rose É desencarnado? Sim, ele é desencarnado. Então, o hospital é normal também, na quarta dimensão, as pessoas, você pode estar à noite, quando dorme, se ele é desencarnado, visitá-lo, e ele talvez ainda esteja em hospital. Talvez esteja em hospital, não, ele está em hospital agora, talvez tenha sido recolhido, ajudado, porque às vezes demora essa ajuda para as pessoas, porque as pessoas elas não se ajudam muitas vezes, né? As pessoas têm aquelas buscas delas, não é porque desencarnou que ela perde as buscas, as consciências, as vontades, e muitas vezes isso acaba retardando uma ajuda mais necessária. Então, se ele estava no hospital internado, você pode ter certeza que é 99% de chance de realmente ele estar. Isso é bom sinal, porque tenha passado quanto tempo for, ele está sendo ajudado. Nós recebemos na minha casa, nos outros casos que eu trabalhei há muito tempo, às vezes pessoas que eram centenárias, ou até mais, que tinham desencarnado, porque vinha de épocas assim que você não imagina. Tá? Desde Segunda Guerra, Primeira Guerra, antes disso, pessoas que vêm na época da Inquisição, ainda vêm. Então você nota quanto tempo essas pessoas, de que forma elas vão estar, né? Porque a gente sabe que o não reencarnar e você estando no umbral, isso existe um desgaste do corpo e tudo mais, que não é fácil. Daí você tem que fazer ser um sanguessuga, coisa desse tipo. Você tem que comprar energia, você tem que sugar de alguém, assim por diante. É complicado isso.
O lado espiritual, ele é muito bonito, mas também ele tem muitos problemas sérios, por causa das pessoas que levam para lá, né? Silvana, boa noite, Deus abençoe. Gratidão. Michele de Pelotas. Gratidão por vocês todos estarem aí. Compartilha a live, vamos fazer ela crescer. Esse assunto, ele pode ser muito legal, muito legal. Lógico, eu conto com vocês, porque essa live de quinta-feira, eu estou mais para responder perguntas, para tirar dúvidas e assim por diante. Eu pretendo criar lives com o tempo, onde eu vou estar, tipo, palestrando, falando com vocês, passando o assunto. Isso também vai ser legal. Tá bom? Agora, essa de quinta, eu dependo muito de vocês estarem colocando, porque a minha vontade é o quê? Mas tem muita pergunta, mas fica tranquilo. É passar para vocês as informações. Vamos lá. Michele de Pelotas tá falando, obrigada. Gratidão, amiga. Pelotas, maravilhoso, né? Sensacional. Laine Oliveira. Minha prima me contou hoje que sonhou com meu pai que estava em um hospital e disse estar bem. Que ótimo. Maravilhoso. É aquilo que eu te falei, que se está no hospital, já está socorrido. E está em tratamento, isso pode levar um tempo menor ou maior, dependendo da pessoa. Porque assim, hospitais do mundo espiritual, eles têm condições de recuperar você assim de uma forma fabulosa. Muitas vezes a pessoa tem uma recuperação muito grande na própria sessão espiritual, porque ele já vem, logicamente, recebendo alguma ajuda. E chega lá, pai, está às vezes com um sentimento de muita dor ou de alguma perda no corpo, coisa desse tipo, e recupera de imediato. E daí é encaminhado, logicamente, para uma continuação do tratamento, né? Marlide Alves, boa noite. Sonho sempre alguém me dando tiro na cabeça, aí vejo meu corpo no chão. Provavelmente isso aí é alguma coisa do passado seu, tá? Fica, são coisas que marcam muito forte, né? Esse tipo de coisa. Eu não acredito que seja do futuro, Tipo sim do passado. Foi tipo um trauma, né? Isso, é um trauma, é uma coisa que te vem, tipo gatilhos. Isso ocorre devido, muitas vezes, a você ter desperto um gatilho, e esse gatilho, quando vem o mesmo, ele te leva a essa memória. E essa memória, de alguma forma, te faz algum mal ainda. Precisaria fazer algum tratamento para eliminar essa questão, você ter consciência, mas a principal, pode inclusive fazer comigo, se quiser um tratamento, a gente faz um tratamento particular, posso pegar seus dados e colocar nos trabalhos também, espirituais, tá legal? E assim por diante, a gente pode arrumar soluções. Tá? Se você tiver uma condição financeira legal, a gente faz. Se não tiver, eu vou colocar no trabalhos para serem feitos. Sem ajuda ninguém sai. Quando me manda recados, sem ajuda não fica. Uma vez passados os dados para mim, eu vou trabalhar isso junto com meus guias espirituais, na casa. Óbvio, se você quiser saber mais detalhes, atenção e tudo mais, só através do particular, porque daí eu posso... Ou se você morar em São Paulo, vem aqui para a casa espiritual e comece a frequentar, você vai saber de tudo. Vamos lá. Edila Marcos Costa Silva. Bem-vinda. Você me transmite muita paz. Gratidão. A Márcia Branco. Desde pequena tenho um sonho que estou subindo numa cachoeira e na volta alguém cai. É o mesmo caso da outra música. Isso geralmente são gatilhos, são traumas mesmo. É difícil esquecer um trauma. Esse trauma aí tem que ser trabalhado para que possa cessar, né? Ou seja, é como se a gente fizesse uma cura, uma autocura nesse procedimento, para que você continue sua vida e isso não te atrapalhe mais. Porque esses gatilhos, dependendo do grau e tudo mais, ele pode sim prejudicar a tua vida, tá ok? Porque a gente não sabe o que mais estava envolvido naquilo. Então, por isso que eu falo, quando as pessoas vão na minha casa, por exemplo, que começam a frequentar, tem um trabalho e tal, tudo mais, elas conseguem eliminando isso, né? E outras coisas, depois quando você começa um tratamento, outras coisas vão surgindo para complementar, né? Porque especialista existe de monte. E isso são coisas muito marcantes na vida das pessoas, em vidas passadas, né? Tem que corrigir. Aquela moça que falou que sonhou... A prima sonhou que o pai estava se recuperando, é isso mesmo, ele está se recuperando no hospital, né? Ele está bem, isso com certeza. Ele falou que está no hospital e ele está em recuperação. Vamos lá, boa noite, sonho sempre com tsunami, sempre logo depois as coisas complicam na minha vida. Então, provavelmente, amiga, provavelmente, tá? 99% de chance, você participou de alguma coisa, algum desencarne através de tsunami. E isso te traz um gatilho, e isso, olha o que pode proceder. Ele pode proceder em uma questão, na tua vida atual, de bagunçar, porque o tsunami bagunça mesmo. Com certeza. Desliga aí. Mesmo que a pessoa
não tenha desencarnado, cria um trauma absurdo, né? Quem já passou por isso é que nem aquela pessoa que participa de uma guerra, ela vem totalmente traumatizada, cria gatilhos que ela pode, sabe, enlouquecer, acontecer coisas muito ruins. Por isso, então, o tsunami bagunça a sua vida até hoje. Tem que tratar, tem que cuidar. A forma espiritual, eu sempre creio que é a melhor forma, tá? Existem outras? Não sei. Eu sei bem da parte espiritual. E dá para fazer isso e eliminar isso. Tá legal? Então, são memórias, né? São memórias que têm que ser trabalhadas. Não é pagadas, é trabalhadas. Vamos lá. É Rose Vasconcelos. Já te chamei no WhatsApp e não recebi nada ainda. Calma, Rose. Se é psicografia, deixa eu dar mais uma explicação, que as pessoas assim não entendem. Eu acabei de falar agora há pouco que veio uma de junho. Veio todas de junho que me pediram até agora? Não, é óbvio. O que vocês têm que entender assim, ó, a psicografia, ela é algo acalentador, gostoso, maravilhoso. É uma coisa que eu ganho muitos amigos do lado de lá, né? Muito mais do que eu ganho daqui, verdadeiro, porque lá é verdadeiro. A pessoa quando vem na minha casa, me traz uma psicografia, esse amigo é verdadeiro, não é amigo de boca, que a gente chama, oi amigo, amiga, não. O sentimento de gratidão, isso não tem jeito, eu adquiro toda semana mais amigos de verdade, ok? Agora, tem que esperar vir. Eu não tenho como buscar a psicografia, deu para entender? Como eu não tenho como buscar a pessoa para trazer para minha casa e cuidar dele. Quem vai fazer isso é o lado espiritual. E a pessoa tem que estar legal, porque às vezes a pessoa não está ainda em outra, né? Ela não está querendo, né? E assim por diante. Então, tem que pedir isso aí para Nosso Senhor, para Nossa Senhora. Pode mandar recadinho para mim. Ô Ismael, vou responder com muito amor, carinho para vocês. Mas não é algo que dá para dizer assim, vem amanhã, vem depois. Não é assim. E é assim, eu costumo dizer assim, trate, né, de uma forma muito carinhosa aqueles que estão procurando fazer coisas legais para vocês na vida inteira. Tem que ser dessa forma. Tem que ser gratos, né? E saber aguardar. E não tem jeito. Vamos lá. Na sua opinião, o espiritual Lucas Lima. Na tua opinião, a comunicação com os espíritos será possível um dia com aparelhos? Já tem, inclusive, né? Tem. Eu acredito que assim, o nosso corpo ele é uma máquina, né? Eu sei que do lado espiritual tem informações que existe pessoas em máquina, que nem tem um perispírito, né? Lá na quarta dimensão, existem máquinas com espíritos. Ok? Então máquina, robô, máquinas que vão fazer trabalhos em profundezas espirituais, nas rebarbas da noite aí, e vai máquinas, só que tem um espírito, tipo como se estivesse ligado, encarnado. Então, para isso chegar aqui, a tecnologia da própria internet, ela já é isso. Esse é um caso para a gente se aprofundar depois mais, mas a própria internet tem espíritos encarnados nela, então é uma loucura, mas tem muito assunto. Eu tenho bastante conhecimento. Essas coisas eu quero tratar com vocês assim que eu tiver preparado a parte do curso, onde eu vou ter área de membros, que nós vamos ter lives fechadas. Por quê? São assuntos que vai começar a cair muita gente, dando, sabe, piriri, porque não aceita, né? E lá na live fechada vai ser para pessoas que têm esse interesse real de entender o processo de que nós estamos hoje. Então a espiritualidade já está nessa área, tá? Vamos lá. Isso aqui já respondeu. Deixa eu falar uma coisa. Vocês não sabem o que acontece frequentemente na minha casa. Eu estou trabalhando com vocês, estou gravando vídeo, dia de psicografia, a impressora começa a querer imprimir sozinha. Ela ainda não imprimiu a folha, mas eu acredito que em breve eu vou deixar o computador qualquer dia no tipo Word, sabe? Para ver o que acontece, porque olha, é impressionante. A impressora está desligada, ela liga e começa a funcionar, puxar folha como se fosse imprimir. Então, é isso que acontece. Qualquer dia eu vou gravar isso aí. Eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo, vou pegar, vou fazer um vídeo e depois vou postar para vocês verem. É impressionante isso. Não faço nada, a impressora desligada, ela liga sozinha e começa a querer imprimir. Inclusive isso aconteceu na primeira sessão de psicografia, onde começou o trabalho ano passado, de segunda-feira, que era só um pedacinho, porque é um pronto-socorro espiritual. Aí o pessoal que estava na mesa trabalhando,
tomaram um susto, que a impressora estava na época naquela sala maior, né? E começou a funcionar e o pessoal ficou assustado, né? Mesmo lidando com o espírito direto, eles ficaram assustados. Falou, pronto, a psicografia agora vai vir pela impressora. Eu não duvido, não duvido. Porque médio de efeito físico eu sou, né? Então... Paloma, já foi respondida, tá? Essa pergunta. Eu sou o espírito do Espírito Santo Vitória. Eu gostaria de saber porque eu sonho muito com meu pai e minha mãe. Porque eles estão vivos, né? Mesmo desencarnado, aquilo que eu falo para vocês. É a convivência. Eles estando na quarta dimensão e querendo conversar com vocês, você tendo como chegar até eles ou eles até vocês, vocês vão conversar. Então é isso, são flashes, são pedaços, momentos de uma conversa que vocês têm com frequência. Isso também é normal, ok? É que as pessoas não têm consciência de que isso é possível. Inclusive de buscar isso, pedindo ajuda para o seu anjo da guarda, que eu explico muitas vezes nos vídeos aí. Então, tem muita coisa que vocês podem fazer, mas isso você tem que sentir, você tem que acreditar, tem que confiar. Como eu faço, né? Minha vida inteira eu fiz isso. Eu não tenho dúvida. Vamos lá, então... Tem a Rose perguntando de novo. Onde vejo as cartas? É assim, eu faço alguns exemplos. A carta você pode ver na terça-feira eu psicografando. Lógico que eu não falo quais são as cartas. Não não pode posso mostrar. Eu não posso. Tem até uma lei que não permite isso, né? Eu ficar divulgando assuntos particulares aí, nome e tudo mais, certo? Agora, eu também leio frequentemente, quase todo dia, uma carta. Vem na minha casa, você vai ver a pilha lá também. Se for em São Paulo, você pode vir participar de uma sessão um dia. Se bem que eu não gosto que participe, porque acaba atrapalhando, são energias, né, que fica lá, às vezes, focado em outras coisas. E na psicografia tem que estar focado nela, porque é um trabalho de acolhimento. Agora, fala de novo para quem quer psicografia. Psicografia, você vai no meu Zap. Né? Que tá no link que tá na bio. Tá na bio aí do TikTok. Basta que vocês me mandem uma mensagem. Ismael, eu quero uma psicografia. Pode mandar. Eu vou te responder. Vou te agradecer por estar lá, por assistir meus vídeos, por me seguir. E vou te mandar um conteúdo, né? Uma descrição lá, uma informação bem grande, ampla, inclusive, dizendo tudo como é que funciona, o que eu faço no trabalho e tal e tudo mais. E é isso. Dizendo que eu não cobro psicografia, que eu peço contribuição, peço mesmo, sem contribuição, não tenho como trabalhar. Okay. Como você descobriu esse dom? Foi com 23 anos. 23 anos, eu fui levado por uma prima minha, num centro lá pertinho de onde eu morava, na rua que eu morava. E ao chegar lá, era uma casa fantasma. Sinceramente, vou te falar uma coisa. Sabe aquele chão que ruge? De madeira, que você vai pisando e faz... A porta faz assim... A casa era, assim, desde a rua que você olhava, era uma casa muito antiga, né? Que foi doada, inclusive, por uma pessoa para aquele centro. Eles têm uma instituição até hoje, muito grande, em Guarulhos, né? E lá era uma casa grande também, foi reformado, tanto é que, nossa, cabe uns 10 carros, 15 carros no estacionamento, você vê que é grande o espaço. E ali era uma casa, daquelas bem antiga. E foi lá que eu comecei. Logo que eu cheguei, logo de cara, já fui para a mesa, sentei na mesa e lá começou a vir os espíritos. A primeira reação, a primeira manifestação que teve foi uma psicografia, foi do meu avô, falei agora há pouco tempo atrás, e foi maravilhosa. Recebi uma psicografia também do meu filho mais novo, que iria ainda nascer, ok? Então ele me psicografou, mandou o nome. Engraçado que depois de 2 anos, mais ou menos 3 anos, ele nasceu. E eu nem lembrava nada daquela carta. E um certo dia eu estava organizando, estava jogando coisas fora, tal, achei aquela psicografia, não tenho mais, uma pena, não sei que fim deu, do meu avô e a dele, assinando. Então daí quando eu li o nome e o meu filho e a mensagem que veio, que ele dizia em breve estaremos juntos. Nossa, achei fantástico aquilo. Então, naquela época, eu já psicografava, no começo mecânico, né? Eu não tinha controle do que escrevia. Depois foi ficando já não mais mecânico, né? Hoje eu psicografo de olhos abertos, eu só me concentro e apago, volto, e é dessa forma que vai, ok? E as outras funções, que eu tenho mediunidade de tudo quanto é jeito que você possa imaginar, né? Eu sou um médium bem like. Vamos lá. Sou espiritualista também, sou clarividente, sempre lembro de tudo.
Maravilhoso, maravilhoso. Oi, quero muito como faço, já respondeu. Essa daqui, Ruth Solim, queria muito saber como está meu marido que faleceu. Manda Isso, mensagem vai no lá na minha bio, WhatsApp. pega meu WhatsApp, me manda mensagem e vamos estar junto. Estou junto com todos vocês. Não esqueça de ninguém. E quem desencarnou faz pouco tempo? Não importa. Minha mãe fazia 30 minutos que tinha sido sepultada. Eu acompanhei os últimos 30 minutos do sepultamento dela. Eu estava no quarto trabalhando, a porta abriu, fechou, fui ver, eu olhei pelo quarto, não vi ninguém, abriu, fui olhar, não estava fechada. Na terceira vez eu levantei, invocado. Falei, tem alguém entrando na minha cozinha pegando as coisas. Não é possível, que a porta ela abria, fazia barulho. Olha que eu cheguei na sala, fui indo para a cozinha, um arrepio enorme, gelado, eu sei que é espírito, né? Percebo rápido, não era um só, tinha vários. Só que daí já veio aquela alegria, porque é a comunicação através da consciência, não é pelos ouvidos. Então eu já entendi que era minha mãe, já agradeci, já sorri, maravilhoso, convidei ela para entrar, e daí ela conversou comigo, mandou deitar, fiquei lá 2 horas dormindo, acordei. Ou seja, e depois de um mês ela veio e escreveu para mim na casa, ela mandou 2 psicografias, está super ocupada, trabalhando, está muito bacana mesmo. Naquele dia, inclusive, ela e o meu pai. Ela e meu pai. Meu pai cansou de trazer psicografia, de conversar, de vir me visitar. Então, não tem prazo. Pela pessoa que fala assim, com 1 ano, 2 anos, mentira. Você não tem prazo. Depende da pessoa do outro lado. Se ela estiver legal, ela vem. Se conseguir lugar na fila e entrar, perfeito. Isso tudo é organizado pelo espiritual. Teve uma vez que eu estava em Aparecida, veio uma pessoa... da segunda-feira, tinha ido no sábado, domingo, passado lá, vim para cá, uma pessoa conheceu meu guia, meu anjo da guarda, que é a Águia Branca, trabalha, ele inclusive coordena a parte de psicografia, ele e o irmão Serafim, e mais outros mais, e ele arrumou um lugar para a pessoa, conheceu em Aparecida do Norte, apresentaram, tinha amizades em comum, falou, olha, no outro dia... Segunda-feira, ainda finalzinho, peguei os dados, talvez a psicografia. Então não tem muita função, não tem muito sentido. Eu não consigo, eu só digo assim, o que eles falam para mim. Não existe tempo. Existe condições da pessoa estar pronta e ter lugar na fila. E tem isso, tô tranquilo. Você é maravilhoso, Deus te abençoe. A Edila Marcos, boa noite. Boa noite, gratidão. Compartilhem a live. Vamos aproveitar os últimos momentos aí. Boa noite, por a verdade. Decoraçãozinho, dê presentinho, sei lá. Nora Germani, pura verdade, boa noite. Penha Silvio, me ajude, por favor. Manda mensagem no WhatsApp que tá no link da bio. Meu marido morreu com muita raiva e mágoa, rezo muito para ele. Isso, a melhor coisa que você faz, entrega na mão, pede pro seu anjo da guarda, conversar, ajudar, pedir amigos, tá? Que possam contribuir com isso, com ele. Porque assim, mágoa, essas coisas é coisa nossa aqui da terceira dimensão, né? O ego é muito complicado, mas não há mal que perdure a eternidade, tá? Pode ficar tranquilo. E nós somos eternos. Então, se perdoe, se você se acha de alguma forma culpado, se perdoe. Não se importe com o perdão dele, se importe com o perdão seu para você mesmo. E continue a vida, procure a felicidade, porque se um dia ele estiver legal, que vai estar, e você estiver mal, não vai resolver nada, tá legal? Então é assim, hoje talvez não esteja tão legal, seja inimigos ou coisa desse tipo, amanhã tá tudo certo, maravilhoso, somos todos irmãos, filhos de Deus, centelhas divinas, só amor, nós somos amor. O que treina nós para não o amor é justamente essa carne aqui, esse ego que estraga tudo, mas um dia nós vamos deixar de tê-lo. Precisa treinar. Vamos voltar, né, para Jesus, que ele veio buscar a gente. Vamos só precisa treinar e sentido para ele. Amanhã é aniversário do meu paizinho, que faleceu há 5 meses. Sonho com ele 1 ou 2 vezes por semana. Nossa, que maravilhoso. Você é um abençoada. Meu filho faleceu no mesmo dia do meu pai, 2 anos depois, 8 de setembro. Pode ocorrer, né? Eu não vejo assim. Eu acho que é mais uma coincidência, tá? Não é uma praga, nada disso. É uma coincidência. Nora Germani, eu pedi, mas acho que meu pai já reencarnou. Pode ter voltado. Eu vou te falar uma coisa. Se a pessoa reencarnou, duas questões podem acontecer.
Algum ente querido, a pedido, vem e deixa a mensagem dizendo que reencarnou, fala até a idade que a pessoa está, já veio casos assim, legal? Outra coisa é ele, num sonambulismo, na hora que ele estiver dormindo ou cochilando, vir e mandar mensagem, porque pode também isso sim. Existe casos de pessoas que já reencarnaram, vem e manda mensagem. Se for algo útil, foi preparado por amigos, né? Pode preparar isso e fazer isso. Tá legal? Vamos lá. Sofro muito com a partida do meu pai. Eu sinto que ele quer me passar alguma mensagem. Se ele quiser passar, ele vai acabar passando, porque o querer é muito importante, tá? E outra coisa, tá vivo, não fique se sentindo mal, não se sintam mal, compreendam que tudo é vida. Se vocês compreenderem isso, a vida de vocês, inclusive, vai ficar mais fácil. Não leve dor para a quarta dimensão. Muitas vezes vocês visitam eles, só que não lembram, porque a crença de vocês é que eles estão mortos. Quando vocês começarem a mudar a crença de que eles estão vivos, você está vivo, e que toda noite você está no lugar onde eles ficam, e que com um pouco de treino vocês podem chegar até eles, com permissão e assim por diante, pô, é fantástico. Que nem as pessoas que falam, pô, eu sonhei, conversei, abracei. Pô, isso é melhor que qualquer psicografia no mundo, poxa. É fantástico isso. E não depende de nenhum médium. Você, seu anjo da guarda, o anjo da guarda deles, os amigos espirituais. É fantástico isso. Então, nota assim, eu quero levar para vocês conhecimento que vocês não precisam de bengala, não, né? Vocês podem também, vocês são espíritos, poxa, né? Então é isso aí. Eu quero sempre levar para vocês que vocês podem e podem muito, muito mesmo. Quando vocês souberem o poder que vocês têm, como eu estou treinando para saber o poder que eu tenho, porque é um treino para mim também, né? Muitas vezes também eu estou aqui encarnado, vem um monte de besteira, aí eu percebo e falo, caramba, não é assim não, peraí. E daí começa a mudar de novo. E assim vai a vida. Vamos lá. Bem-vindos, bem-vindas. Joelma Ribeiro, você é luz. Obrigado, você também, somos irmãos, todos feitos de luz, todos filhos do mesmo Pai eterno, do todo. Franciele, minha avó faleceu em dezembro no ano de 2021. Queria fazer, me ajuda. Manda mensagem. Manda sim. Olha, vocês podem ter certeza de uma coisa. Não vai doer nada, vocês não vão perder nada comigo. Eu tenho a maior vontade de... Eu faço esse trabalho contínuo, né? Às vezes vem as pessoas querendo me machucar assim, em sentimento, falando algumas besteiras, mas eu tô vacinado, tomei vacina desde os 23 anos. Estou com 59, é muita vacina, né? Então eu não me incomodo com isso aí. Mas creio que vocês têm um amigo mesmo, esse trabalho que eu faço, eu já fazia desde os 23 anos. As pessoas que viviam comigo viviam sempre me enchendo a paciência, porque eu me dedico muito a isso daí. E hoje já fazem, desde quando eu montei minha casa espiritual, eu venho me dedicando cada vez mais. E hoje eu vou de manhã, eu chego lá, depois de ter uma caminhada boa, 8 horas em ponto, eu estou começando meu trabalho todos os dias. Saio de lá às 17 ou mais. Você entendeu? Venho para casa, fico respondendo perguntas, fico fazendo texto. Eu vou fazendo a vida normal, do dia a dia, isso. Então eu quero deixar para vocês bem claro. É meu trabalho. Eu amo isso aí. Eu sou abençoado por fazer o que eu gosto. Eu já falei em vários vídeos aí, vou falar todos os dias o quanto eu sou abençoado. Porque você repetir uma coisa, você se torna, mesmo que você não seja. E eu quero colocar para vocês isso na vida de vocês. Repita na vida de vocês a bênção para os outros, para que vocês possam ter, né? Então essa felicidade de hoje, fazer o que eu gosto, fazer para vocês, gostar de conversar com vocês e levar esse conhecimento, porque são experiências, né? Não existe universidade para isso, existe. Se houvesse, eu já era mestre dos mestres, né? Porque eu já tenho quase 40 anos ativo, né? Não é uma coisa que eu faço aí, que eu falo que os outros fazem, nada, é ativo. Se eu tivesse aposentadoria por isso, aí eu estaria quase 2 vezes aposentado. Porque olha, as horas que eu tenho de trabalho. Mas eu não reclamo, porque eu amo isso aí, eu amo, adoro, entendeu? É isso aí. Eu só preciso ter tempo para isso, Vamos né? lá. Isso se faz através, hoje, de contribuições. Em breve, eu vou ter vários outros canais para mim poder arrecadar condições, para mim ter um ganho, para mim poder fazer esse trabalho maravilhoso, né? E quanto mais eu tiver, mais condições, porque eu posso pagar pessoas para fazer a parte burocrática e eu falar com vocês direto, ajudar. Quem quiser, manda mensagem.
Quem quiser, manda mensagem no WhatsApp. Isso, mensagens é no WhatsApp. Outra coisa, não é só psicografia que eu faço, hein? Não, escrevo, né? Pego as mensagens do pessoal. Eu faço outras ajudas espirituais, tá? E o que mais as pessoas precisam, muitas vezes não sabem, é isso. Ajuda espiritual. Inclusive aquele desencarnado que você pede psicografia, ele é ajudado, tá? E isso não tem preço. Imagina você tem um filho, você tem uma mãe, você tem um pai, você tem um irmão, uma irmã, uma avó, um avô. Você soubesse que está numa situação ruim e alguém ajuda essa pessoa através de profissionais dessa área, lá no espiritual. Pô, você não seria agradecida? É isso aí que a gente faz direto, através das sessões mediúnicas, dos trabalhos espirituais, ou através mesmo dessa conversa com vocês, porque quando nós estamos fazendo a live, pode ter certeza que tem no espiritual um monte de gente. Por exemplo, você está acompanhado com aquele capetinha, o capetinha está ouvindo a live com você aí, ó, na boa, ou com o anjinho, e está fazendo assim, legal. Então a live, por exemplo, se tem lá 100 pessoas na live, você pode ter certeza, multiplica por 10, cada pessoa tem mais de 1000. Porque é assim que acontece, é o que nos falam lá, cada pessoa você pode ter certeza que quando vai num lugar carrega 10 com ele. E aí? Bem-vindos, bem-vindas, gratidão, boa noite a todos, compartilhem, não sei se dá tempo mais. Sonhei com 2 passarinhos na minha mão, o que significa? Olha, eu acho assim, ó, passarinhos é liberdade, né? Passarinhos voam, como os anjos, né? Então eu diria para você, sonhar com um passarinho nas suas mãos, tá nas suas mãos você voar, você ser grande, você poder, ó, fazer suas vontades. Eu vejo dessa forma. E quando eu falo assim, pode ter certeza que tem alguém aqui no meu ouvido, ó, na consciência, porque eu não respondo só por mim. Então, é basicamente isso. Ó, a liberdade que talvez você espera tanto, tá aí, ó, solta. Vamos lá, tem uma pessoa falando aqui. Estou aguardando a psicografia do meu marido. Faz meses que pedi, acho que ele está muito ocupado. Não, não é assim não. Eu diria o seguinte, ó, se fosse pela vontade dele somente, se fosse eu do outro lado, se fosse só pela minha vontade, eu já tinha escrito no primeiro dia. É aquilo que eu falo para vocês. É um trabalho que existe uma coordenação, existe todo. Não é chegar e escrever, porque a maioria quer, às vezes a pessoa está na sua casa, ele vai na tua casa quase toda semana, só que não tem ainda a condição de trazer uma psicografia, por vários motivos que pode haver do espiritual, não posso descrever todos, né? Mas é isso que acontece. Agora, qualquer hora chega, é só não ficar... Deixa, leve. Toda terça-feira que vocês sabem que tem psicografia, faz uma prece para Nossa Senhora. Me ajuda, seja âncora. Fala, Senhora, poxa vida, ajuda aquele cabeça dura lá para chegar até mim aqui, trazer uma, né? Veja como é que ele está lá. Pode pedir. A mãe é de todas nós, né? E ela que coordena, porque eu estou trabalhando para ela, né? Eu trabalho pela Senhora. Então é assim, se eu trabalho para ela, pede para a patroa, eu sou só um funcionário. Sonho com o pai toda semana. Ele estava em um lugar lindo, com águas, flores e cachoeira. Ele sorria. Ai, que maravilhoso. Você esteve na casa do teu pai, no lugar, na cidade onde ele vive. E a cidade, pelo que você está contando, é uma cidade maravilhosa. E mais maravilhoso que você teve permissão de entrar lá. Olha que fantástico isso. Você deve estar legal, amiga. Amiga? É, Andressa. Andressa, bacana isso, porque não é qualquer um que entra assim nas cidades espirituais desse nível que você está contando, porque é maravilhoso. E ele sorria ainda. Que Nossa, bom, né? Fantástico. Ou seja, você compreende a alegria dele. Porque tem vezes que as pessoas não compreendem, elas veem as pessoas de cara feia, brava. Não é isso, triste. Não é isso, é que você leva essa percepção, entendeu? Então é isso aí, bacana. Aproveita, abraça ele. Poxa, conta pra nós depois as histórias aí. Sinta privilegiado. É, mas é um privilégio mesmo você tá esperto, inclusive lembrar, né? Porque muita gente tem essas experiências e não lembra nada. É a coisa mais gostosa lembrar, saber que você esteve lá e lembra. Maravilhoso. Isso não tem como tirar de você, é teu. Bruna Gonçalves, como faço para virar uma espírita? Estou gostando muito, tenho bastante interesse em saber mais. Não, é maravilhoso. Você pode, né, procurar no centro onde você mora, se morar em São Paulo, venha na minha casa, você vai adorar. Minha casa é muito tranquila, muito ativa. Se você estiver em outro lugar, procure uma casa.
visite, veja se você gosta, se sente bem, se é acolhida da forma que você quer. Procure fazer sim leitura de bons livros. Não se apegue tanto dos livros, porque a experiência, você está atuando como médium, aprendiz e assim por diante, é muito maravilhoso. Se certifique, esteja numa casa que eles te dão condições de você exercitar isso, que não fique só naquele negócio, tem que ler 50 livros para você começar a fazer tal coisa. Não é por aí. Na minha casa você chega, você já vai ter a prática e você vai fazer o que você quiser na sua vida. Se quiser ler o livro Y, H, o X, isso é uma questão sua. Até porque quando você começa a trabalhar com espiritualidade, vai se apresentando oportunidades de coisas que vão te fazer bem, que está na hora de você ouvir. Legal? Mas faça isso, amiga. E logo, logo eu vou ter, espero, né? Que esse ano ainda eu consiga minha área de membros, os cursos, e eu vou oferecer isso para vocês. Tá legal? Agora fala de novo para quem quer receber a psicografia, Vai... a última chamada para encerrar a live. Ah, já vai acabar? Yes. Aproveita e manda um presentinho, Coração. manda um foguete para mim para a lua. E assim, você vai no meu zap, tem aí na bio o meu número, manda para mim a mensagem, te garanto que não vai doer nada, eu vou te mandar direitinho. Se você quiser, concorda com o que eu falo lá, tá ótimo, se não concordar também tá ótimo. E é isso. E a gente vai aguardar juntos, eu vou estar junto com vocês. Meu WhatsApp não muda para isso, né? Quem mandou vai estar lá, então estou sempre lá. E de terça-feira agora tem as lives, que é para vocês verem que o trabalho acontece. E como é que acontece? Para vocês verem lá que, né, tem concentração, tem organização, é muito bacana isso, né? E também é aquela coisa, é confiança, né? Mesma forma que eu confio em vocês têm que confiar. Se não confia, nem adianta começar, né? Porque se tiver dúvidas, a dúvida, inclusive, é um freio, né? Porque você imagina assim, eu fico imaginando, né? Eu conheci uma história, vou contar rapidinho. Uma história de um amigo meu, que era garçom, né? E ele falava para mim assim, ele servia no banco que eu trabalhava, tal, e a gente conversava muito, era um pessoal muito bacana, os garçons que tinha lá, né? E ele falava para mim, Ismael, aconteceu uma vez uma história, cara, a pessoa estava comendo no restaurante, acompanhado, né? E daí veio o bife lá, mal passado, não veio de acordo com o que o cara tinha pedido, né? Queria bem passado. Aí, pá, chamou, deu maior esporro no garçom, foi mal educado, para crescer, sei lá o que ele queria, né? Tem pessoas que é arrogante mesmo, né? E daí pegou o garçom, aquele bife, com toda educação, né? Era um daqueles lá. E levou e fez o comentário com o cozinheiro. Não era do tipo dele fazer isso, mas o cozinheiro era maldoso. Tenta imaginar o que ele fez com esse bife. Deixou bem passado e mandou de volta para a mesa. Então é que está o negócio. Saiba ser grato, saiba ser legal com a pessoa que está junto com você em algum objetivo. Seja uma pessoa positiva. Peça para Nossa Senhora, faça oração. Ou seja, contribua de uma forma mental, psicológica e espiritual para que aquilo ocorra legal. Até para que a pessoa, se ela não estiver bem, o que vai acontecer, cara? Você vai servir, muitas vezes à noite, de apoio para ir buscar essa pessoa. E você, às vezes, não lembra dessa questão. Olha que fantástico que é você poder ajudar essa pessoa, levar para um local onde ela vai ser tratada, às vezes para um hospital, para uma casa de repouso e assim por diante. E depois, lá no futuro, lá na frente, eles vêm através de um trabalho que você iniciou. Ou seja, você participou. Isso é muito bacana, que às vezes as pessoas não entendem. Legal? Tinha mais um negócio, mas eu esqueci. Falei demais. Então é isso aí. Agradeço a vocês todos. Muita gratidão mesmo. Quinta-feira tem mais. Terça-feira antes tem aí às 15 horas. Quem puder participar, eu sei que é hora de trabalho. Mas como eu estou fazendo trabalho direto, esse é o horário que eu consegui ajuda, né, de uma pessoa para poder estar comigo, porque sozinho fica difícil, né? Então preciso de uma colaboração, tá legal? E as pessoas de tarde, é complicado, né? Sair de casa e tal, para fazer isso. Beleza? Então, ó, grande beijo no coração, esteja em Deus, até a próxima live, agradeço demais, tá? E espalhe aí pro pessoal que gosta desse assunto para participar da próxima vez, tudo bem? Beijo no coração, até mais. Amanhã tem vídeos novos, legal? Logo cedo.